Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Então, apresentaremos o trabalho sobre o título, Entre o cotidiano e a dominação, perguntas socialmente dirigidas às mulheres como dispositivo de controle. Esse trabalho tem como autoria Nilvan Laurindo Souza e Marcela Teixeira Godoy. Então, esse trabalho, com esse título, Entre o cotidiano e a dominação, busca refletir as perguntas socialmente dirigidas às mulheres, aquelas aparentemente inofensivas, feitas em tom de curiosidade ou gentileza, mas que na realidade funcionam como um mecanismo de controle social. Então, essas perguntas dirigidas ao corpo feminino, ao corpo, à aparência, à maternidade, à vida afetiva ou à carreira, revelam o modo como o patriarcado se manifesta no cotidiano, delimitando fronteiras de comportamento, reforçando desigualdades de gênero, raça e classe. Nos apoiamos em autora como Eliette Saffioti, que identifica o patriarcado como uma estrutura historicamente de dominação, Bell Hooks, Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins, que problematiza as interseccionalidades entre raça, gênero e classe, e no contexto brasileiro, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiros, que situam essas práticas no contexto brasileiro, como já falei, revelando como as mulheres negras enfrentam o peso adicional da racialização e da divisão sexual do trabalho. As perguntas como instrumento de controle, sob o ponto de partida desta pesquisa, é compreender que elas não são neutras, elas fazem parte de uma gramática de dominação, isto é, de um conjunto de discursos e gestos que produzem subjetividades femininas, submissas, culpadas ou vigiadas. Em outras palavras, quando uma mulher é questionada sobre sua aparência, sua vida conjugal ou sua capacidade de conciliar filhos, trabalho, maternidade, trabalho, ela está sendo posicionada dentro de um campo de poder. Essas perguntas não não apenas comunicam curiosidade, elas controlam, normatizam e silenciam. Então, a metodologia ela é qualitativa e documental, Então, nós analisamos discursos e relatos coletados em espaços digitais e sociais, nos quais essas perguntas se repetem e se naturalizam, Então, é muito comum as perguntas e elas são, inclusive, muito parecidas, Seguem, parece que um roteiro, Então, as perguntas e comentários de cunho sexual representam a forma mais explícita da dominação simbólica sobre o corpo feminino. Elas reduzem mulheres a objetos de desejo, reforçando a lógica da sexualização e da culpabilização. Então, frases como eu levaria você para casa, ou por que mulheres são contracantadas? Não gostam de um elogio? Mostram o quanto o assédio é naturalizado como elogio. E expressões como mulher que se respeita não é estuprada, ou se sair assim é porque quer, evidenciam a cultura da culpabilização da vítima, um dos pilares do patriarcado denunciado por Eliette Saffioti. Essas falas não apenas ferem a dignidade das mulheres, mas produzem o medo, a autocensura e a vergonha. Como aponta Naomi Wolf em O Mito da Beleza, a vigilância sobre os corpos femininos é um mecanismo disciplinador e que atua tanto pela coerção quanto pelo desejo. No caso das mulheres negras, essa sexualização ela assume contornos ainda mais perversos, como mas você é negra e não sabe sambar? Que transforma a identidade racial em fetiche, a que raça e gênero se entrelaçam, reafirmando o que Patricia Hill Collins chama de controle das imagens. Estereótipos que confinam mulheres negras em papéis de sensualidade, força ou servidão.
Perguntas também de cunho estereotípico, né? Digamos assim, as perguntas desse cunho são aquelas que parecem normais e que a gente vê comumente no cotidiano, mas que reproduzem expectativas de gêneros. Frases como: você vai ficar em casa depois que o seu bebê nascer? Quem vai cuidar das crianças? Ou você sabe cozinhar? Reforçam a ideia de que o espaço feminino é o doméstico. Henriette Saffioti, ela já denunciava que o patriarcado brasileiro se sustenta na divisão sexual do trabalho, que destina às mulheres o cuidado e aos homens a produção. Essas perguntas atualizam essa lógica, culpabilizando mulheres que buscam autonomia e a realização profissional. Há também as interpelações sobre a aparência, a afetividade. Por que você não sorri? Por que uma menina bonita como você está sem namorado? São perguntas que impõem a estética da docilidade, da disponibilidade afetiva, que Bell Hooks ela identifica como parte da socialização patriarcal. Uma pedagogia da submissão que ensina as mulheres a agradar e a não questionar. Ao mesmo tempo, frases como: acredito na meritocracia. Isso é muito comum. E ainda falam: se a mulher é competente, ela chega lá. Mascarando as desigualdades que é comum no cotidiano, que as estatísticas denunciam, né? E convertendo injustiça social em responsabilidade individual, ou seja, novamente, culpando a mulher, né? Então, as perguntas de cunho racial também, a interpelação racial, ela expõe a permanência do racismo cotidiano, especificamente quando dirigida às mulheres negras. Perguntas de como você lava seu cabelo? Posso tocar nele? Você é negra de traços finos? Reforçam o colorismo e a exotização dos corpos negros. Como analisa Lélia Gonzalez, né, trata de uma colonização do olhar que animaliza ou estetiza. Mulher negra negando a sua subjetividade. Já Sueli Carneiro, ela vai tratar, né, de questões como o racismo de gênero funciona como um dispositivo de exclusão, de dupla exclusão, limitando o acesso ao espaço de poder e ao reconhecimento simbólico. Perguntas como: mas você mora, trabalha, estuda aqui? Você passa um cafezinho pra gente? Né? Reforça o estigma de servidão e o imaginário escravocrata em que o corpo negro é visto como força de trabalho e não como presença intelectual. Essas microagressões, como explicita, né, a Kimberly Crenshaw, operam a interseccionalidade afetando a autonomia, a trajetória acadêmica e a inserção profissional das mulheres negras. Também não podemos deixar de falar das perguntas de cunho misóginos, por fim, né, que expressam de forma direta a desvalorização da autonomia feminina. São aquelas que colocam o homem como mediador da legitimidade da mulher, ou seja, ela é tutelada por esse sujeito homem. Frases como: eu queria falar com o homem da casa, né? Ou do tipo: o que o seu marido faz da vida? Quando o seu marido chega para assinar a papelada? Demonstram que mesmo em contextos formais, a mulher continua sendo vista como incapaz de decidir ou dirigir sua própria vida. Essas situações revelam o que Saffioti chamaria de androcentrismo institucional, isto é, estrutura simbólica que subordina a mulher nas relações sociais e de trabalho, mesmo quando ela ocupa um cargo ou detém conhecimento técnico, sua autoridade é questionada. Perguntas como: o senhor se depila? Ou o que o senhor faz para manter o peso? Quando invertida, né, evidenciam um controle estético e moral exercido sobre os corpos femininos. Nós sabemos que essas perguntas não são feitas para os homens, né? Nos soa até estranho, mas ao contrário, é comumente proferida para as mulheres, né? Então essas frases são lembretes constantes de que a mulher deve ser bela, dócil e disponível. Então, com esse trabalho, o que nós concluímos? Nós concluímos que as perguntas socialmente dirigidas às mulheres
funcionam como dispositivo de dominação simbólica, sustentando a ordem patriarcal e racial. Elas não apenas comunicam, mas produzem subjetividade, reforçam a docilidade, culpa e o controle sobre os corpos e comportamentos femininos. Problematizar essas interpelações, portanto, é um ato político e pedagógico. Significa tensionar os papéis de gênero naturalizados, questionar o racismo estrutural e abrir espaços para novas formas de convivência, baseada no respeito e na igualdade, e na superação desse comportamento social e desse padrão. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.